sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? Da Creative Heaven. Se não me engano, este vai ser o primeiro colorido desta coleção aqui no canal. Aliás, não, vou tentar trazer mais, porque estes livros são maravilhosos e eu acho que eles merecem mais atenção aqui no meu canal, pelo menos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aí para usar neste livro aqui, uma caixa que eu tenho de 210 cores de um lápis de cor chinês, que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Na época que muitos não gostaram e tal, mas eu, para colorir nestes livros aqui, nessa folha aqui, eu achei que eles são perfeitos. Eles aqui para vocês. Mas as cores que eu vou usar, vocês, né, as cores e o que vocês podem substituir aí. Basicamente, gente, eu separei 2 tons de madeira, para fazer madeira. 2 tons de marrons diferentes, né? Um pouco mais escuro, um pouco mais claro. E peguei um tom de madeira mais avermelhado também. Então, na verdade, foram 3. Um tom mais escuro, um tom mais claro com um pouquinho de bege e um tom mais avermelhado, aquelas cores que mais querem seguir o tutorial. Tentem encontrar 3 grupos de cores para fazer 3 tipos de madeira e 3 grupos de cores. O que acontece? Esse livro tem muita paisagem assim, ó. No mesmo verde, a gente não consegue dar aquela sensação de diferente, né? De diferença de... Aquela diferença de o que é arbusto, o que é árvore, para fazer essas diferenças. E aquela questão de profundidade também. Então, por isso que é legal, entendeu? Separar mais de uma cor. Igual aqui, por exemplo, esse colorido aqui. Montanha, né? Que eu quis fazer verde e o pinheiro. Então, para não ficar tudo a mesma cor, a gente separa vários tons de verde. Bom, então essa era a dica que eu queria dar aqui pra você. Não colorir junto comigo por causa dos lápis que eu tô usando, tá bom? Mas eu vou trazer com outros lápis também depois, com Faber-Castell aquarelável e Staedtler, tá bom? Bom, então é isso. O vídeo vai ser narrado, tá? Porque eu percebi que vocês gostam muito, então eu estou tentando trazer mais vídeos narrados aqui pro canal. Então, fiquem aí com as combinações e bora pro colorido! Então, aqui estão as combinações destes. A cor 038, que seria um preto, que eu acho que tem sombra. Vou fazendo os detalhes da madeira aí, todinho com ele. E agora, eu vou acrescentando a segunda cor, que é o 079, é como se fosse um sépia, tá? Então, você vai acrescentando sépia e agora eu coloquei o 017, que é um marrom um pouco mais escuro. E, para finalizar, eu escolhi o 159, que seria um marrom mais claro. E agora eu vou fazer os retoques com o lápis de cor preto e mais alguns detalhes na madeira. Mais alguns vincos aí, né, na nossa madeira. Então, onde eu acho que precisa, eu vou acrescentando, tá? Então, agora eu vou fazer o mesmo processo no restante da madeira aí de baixo, né, que seria o suporte da varanda e da casa. Mesmo processo, mesma ordem das cores, tá? Então, vocês podem reparar que eu coloquei do preto a um marrom mais claro, só que deixando sempre tons escuros. Até o marrom mais claro é uma cor mais escura. Agora, eu vou começar a parte da água. Eu peguei um azul escuro, que é o 134, e fui fazendo aí a parte onde eu achava que tinha mais sombra. Onde a água tá caindo aí, né, mais acumulada, é onde tem mais sombra, então é a parte que eu vou fazer com o azul mais escuro, né, mais concentrado. E aí, a gente vai subindo alguns riscos com ele para fazer o efeito da água caindo, de luz e sombra. Então, tudo com um azul escuro, tá, gente? Pega um azul bem escuro da caixa que você estiver usando
e faço essa parte aí. Então, eu vou fazer aí em toda a parte de água, né? Essas partes embaixo da varanda, né? Lá no fundo, são partes com mais sombra, então eu coloquei mais escuro. Quanto mais aberto, mais claro, quanto mais fechado, mais escondido, mais escuro, viu? E aí, vocês vão separar, então, um degradê de um azul escuro para um azul claro. Eu selecionei aqui 4 cores, agora eu peguei a segunda cor, que é o 027, e vou passar por cima do azul escuro e avançar mais um pouco. Sempre aquele sistema de degradê mesmo, que eu sempre faço do escuro para o claro. Aí, agora eu vou acrescentar um pouco do 0,94 e do 0,95, que são dois tons de azul mais claro. E agora eu vou aquarelar. Eu vou mesclar essas cores, né, essas camadas que eu coloquei. Eu não deixei meu pincel muito molhado, viu, gente? Pra não... Essa folha não é própria para aquarela, né? Então, para não rasgar a folha e também para não tirar essa parte muito escura que eu queria que deixasse. Então, eu fui aquarelando aí, na verdade, meu pincel ele tá mais úmido do que molhado, tem pouca água mesmo. E aí, eu vou refazer o mesmo processo na parte de baixo. Colocar todas as cores que eu selecionei, então, seria de um azul bem escuro para um azul bem claro. E aí, vou fazendo aí o processo para vocês verem, tá? Então, vocês podem ver que são cores que tem toda a caixa de lápis de cor. Quanto maior a caixa, maior a variedade de cores, né? A caixa de 60 cores da Faber-Castell, com certeza tem essas cores que eu tô usando, tá bom? Então, com a ajuda do Aquash Brush, eu fui aquarelando aí todo esse azul e avançando aí nessas partes difíceis de alcançar, né? Fui passando aí com o pincel. Aqui também eu vou fazer o mesmo processo. Aqui tem um moinho entrando na água, né? Então, quando ele bate, a água respinga. Então, vou tentar fazer esse efeito aí, né? Agora, gente, com a caneta Posca, eu fui passando aí onde eu queria que tivesse pontos de luz, pontos de espuma de água mesmo, para fazer o efeito da água caindo. Então, eu fui passando a Posca e passando o dedo por cima para dar uma espalhadinha. E aí, nessa parte onde acumula muita água, tem muita espuma, né? Muita parte branca. Então, eu coloquei mais com a caneta Posca mesmo. Então, eu gosto de passar o dedo para espalhar e não ficar tão branco. Agora, com a ajuda de um lápis branco bem macio, no meu caso, eu escolhi o branco do Super Soft, de 100 cores, né? Ou quer dizer, qualquer caixa do Super Soft deve ter um branco. E o branco tem que ser macio, gente, para ele espalhar a caneta Posca. Tem que esperar a caneta Posca secar, senão você vai tirar o que você passou, tá? Então, tem que esperar secar e depois você vem espalhando com o lápis branco por cima de tudo que você passou caneta. E aí, vai dando esse efeito. Onde eu achei que eu precisava escurecer mais um pouco, eu passei o lápis de cor azul escuro de novo, né? Para reforçar, para fazer um efeitinho aí de sombra. E eu achei que ficou muito legal, gente. Tô apaixonada. Então, aí, tentando reproduzir o efeito que eu falei, né? Da água espirrando aí por causa do moinho entrando. Mesmo processo, passa a caneta branca, esfrega com o dedo para espalhar. Depois que secar, passa o lápis branco macio por cima. A minha sugestão é o Super Soft. E aí vai dando o efeito, tá? Depois com o escuro de novo, você vai fazendo onde você acha que tem que ter mais sombra. Ai, gente, eu tô apaixonada com esse colorido, tá ficando incrível. Olha aí. Agora, essa mesma combinação eu vou passar aí onde eu estou mostrando para vocês, tá? Então, eu vou seguir o mesmo processo aí no tronco da árvore também e nessas outras partes aqui também. Tudo com a madeira mais escura. Então, vai ser todo o processo que eu já compartilhei, né, no início do vídeo. Então, agora, para não ficar cansativo, eu vou colocar uma musiquinha, tá?
então agora eu vou começar a parte da madeira mais clara, que tem um tomzinho de bege que eu falei. Eu comecei usando 117. No seu caso aí, se você não tiver esses lápis, pode ser o sépia. Agora eu peguei um outro tom de marrom, um tom mais indo pro ocre, tá? E por último, eu vou colocar o 180 e o 173, que são 3 tons de ocre aí, gente. Um sépia e 3 tons de ocre. Se você não tiver 3, pode colocar 2 ou um só, vai dar o mesmo efeito do mesmo jeito, tá? Então, eu fiz simplesmente um degradê aí, como se tivesse do escuro mais profundo para o mais claro, onde teria mais luz, né? E aí, na borda do telhado, eu fiz a mesma coisa. Bom, agora para o arbusto aqui, eu peguei a cor 182, que é um tom de verde oliva mais claro, e fiz um fundo com ele. Passei por cima de todo o matinho aí. E agora, eu peguei o lápis vermelho para fazer as flores. Esse efeito eu aprendi lá no canal da Lua Colors. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser aprender, tá? Então, eu não vou ensinar aqui porque eu aprendi com ela, mas aí vocês vão ver o processo. Então, eu peguei um lápis de cor escuro, que seria o 192, um lápis de cor verde, né? E fui passando aí, fazendo um emaranhado aí, vamos dizer assim. Agora, eu peguei um sépia para dar uma escurecida. Então, eu fui passando aí onde eu achava que tinha mais sombra e fui passando por cima. Agora, eu peguei um outro tom de verde, que foi o 0,59. Então, aqui nesse arbusto, eu usei um sépia e um degradê de verde oliva, tá? Agora, eu vou dar uma aquareladinha bem de leve com o pincel bem umidinho para poder melhorar esse emaranhado aí de matinho que eu quis fazer. E eu achei que ficou muito bonitinho, gente. Então, assistam o vídeo lá da Lua, tá? A Maristela também ensina, a Artistela, né? Ela também ensina e eu aprendi com ela também esses arbustos. Eu só não sei se tem no canal dela. Bom, agora aí na janela eu tô usando aquela mesma combinação de madeira clara que a gente usou agora há pouco, né? Então, vou só fazer um degradê aí das 3 cores, das 4 cores, 117, 169, 180 e 173. Se você não tiver estes lápis, um degradê do sépia pro ocre, tá? Então, aí ficou bem bonitinho, né? Deu um contraste com a madeira escura da parede da casa. Por isso que eu falei, porque a gente tem que separar vários tons, né? Vários grupos de marrom. Agora, eu tô fazendo aí uma sombra embaixo das flores e pra dar esse efeito mesmo de que ela tá em cima, né, do matinho aí. Agora, na janela, eu vou usar a cor 094, que é um azul claro, fazendo esse efeito aí, ó, pra parecer reflexo. E com a caneta Posca branca, eu passei por cima aí e passei o dedo e depois o Super Soft branco para dar uma espalhadinha e deixar mais suavizado. Bom, agora vamos para a terceira combinação de marrom, que é o tom mais avermelhado, né? Eu selecionei as cores 0,89 e 198, mas você pode pegar as cores que são marrom escuro e um marrom telha, sabe? Um marrom canela para finalizar esse degradê aí. Ou talvez até um rosa claro também caberia aqui, tá, gente? Um rosa bem clarinho só para finalizar o degradê, fica bem bonito também. Então, eu vou usando essas cores aqui, no meu caso eu peguei só 2, né? E depois eu vou usar o sépia para fazer a sombra, onde eu acho que tinha que ter mais sombra. Então, fui fazendo aí um degradê simplesinho, né? Dessas 2 cores. Fui passando mais forte, suavizando, e depois com a cor mais clara eu passei por cima de tudo, mesclando e deixando o ponto de luz. Ai, gente, eu achei esse desenho, essa paisagem muito fofa. Gostei demais, eu acho, deu até vontade de estar lá, sabe? Agora eu tô fazendo aí esse moinho, né? Essa roda d'água aí, nem sei se é moinho, uma roda d'água, né? E eu achei muito, muito incrível
esse efeito aí dessa madeira meio avermelhada. Eu achei que ficou muito bonitinho, combinou demais. Então, esse seria a nossa terceira combinação de marrom. Aí, vocês podem perceber que um marrom, né, uma combinação perto da outra se destaca, mesmo sendo tons de marrom, porque são bem diferentes. Bom, vou deixar passando aí, vocês estão vendo que eu usei o sépia para fazer a sombra, né, entre as paletas aí de madeira. E agora eu vou pro telhado usando a mesma combinação, tá? Então, eu usei um sépia no fundo aí para escurecer um pouquinho e depois o 0,89 e o 198, que seria 2 tons de marrom telha ou talvez um canela, para finalizar o degradê. Ai, tá tão lindo! E esse arbusto aí ficou muito, muito charmoso, não ficou, gente? Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de arbusto aí que eu fiz. Bom, então eu fui reforçando aí, né, pra deixar um pouquinho mais escuro. Então, vocês reparem que nem tudo foi aquarelado, né? Eu usei lápis aquarelável em tudo, mas nem tudo eu aquarelei. Aí, eu sigo com a mesma combinação lá da nossa roda d'água e do telhado, para deixar um contraste aí com as outras cores de madeira e não ficar parecendo tudo a mesma coisa. Com o marrom mais escuro, eu fui fazendo aí a sombra. Ai, olha como tá ficando. Ai, tô apaixonada. Muito, muito, muito lindo. E essa água deu um charme, hein, gente? Nossa, tá muito bonito. Bom, agora vamos para esse murinho de pedras. Eu usei as cores 116, 035 e 073. Se você não tiver esses lápis, você pode pegar um tom de sépia e 2 tons de cinza, um cinza escuro e um cinza claro. E depois, para o rejunte, pode pegar um tom de preto ou um cinza mais escuro ainda, para dar um contraste aí no rejunte entre as pedras, tá? Então, eu fui fazendo simplesmente um degradê aí, e depois eu vou dar aquela aquareladinha de leve, para ficar um efeito manchadinho na pedra e dar efeito de luz e sombra, e porque essas pedras, elas são bem irregulares, né? Então, a aquareladinha aí em cima, no final, deu esse efeito, parecendo que ela tava irregular. Essas manchinhas com a água, né? Então, vocês vão ver daqui a pouco. Olha aí o efeito manchadinho, dando a aparência de irregularidade das pedras. Então, ficou bem charmosinho, gostei demais do efeito, gente. E aí, por último, né, depois de aquarelar tudo, eu vou passar a cor mais escura que eu falei. Ou um preto, ou um cinza bem escuro, para fazer o rejunte aí entre as pedras. Ah, gostei demais desse detalhezinho aquarelando. Bom, agora vamos para essa areinha do chão, né? Eu usei o 0,85 e o 0,12, que é um tom de marrom mais claro, mais ocre, né? E um tom de begezinho claro. Então, eu usei essas duas cores aí. Tá bem facinho de localizar as cores, né, gente? De localizar, não. De identificar as cores, né? Aí, onde eu não passei é porque eu vou fazer um efeito de arbusto também, tá? Eu não vou ficar mostrando muito em detalhes, porque, como eu disse, eu aprendi com as meninas, né? Então,
Acho legal vocês darem uma passadinha lá no canal delas para aprender melhor, porque elas ensinam muito, muito bem, tá? E como eu ainda não tô experiente, eu tô aprendendo ainda, então vocês estão vendo aí que não vai ficar 100%, né? Então aprendam com elas que é melhor. Aí eu fui puxando com o sépia umas graminhas, né? Pra cima, uns risquinhos, porque depois eu vou fazer umas florzinhas com a caneta Posca. Bom, agora vamos pro primeiro grupo de verdes. Aqui eu usei as cores 192, 059 e 182. Aí eu fui fazendo com esse efeitinho aí de bolinha, né? Pra depois que aquarelar ficar com um efeito de matinho mesmo, boladinho ali. Aqui embaixo eu usei um marrom escuro pra parecer terra, né? E aí eu aquarelei bem de levinho, olha, sempre com pincel úmido, não encharcado, para fazer aí o efeito do arbusto. Agora com o segundo tom, que eu usei esse para esses arbustos aí, para os pinheiros, que é o 115 e o 114. Eu peguei um verde, 2 tons de verde bem escuro, e aí fiz um degradezinho dessas duas cores. No pinheiro vai ser a mesma, tá? E agora o terceiro grupo de verdes, que eu peguei um verde escuro, um verde mais claro e um verde limão para fazer o degradê. Então, vamos colocar aí um verde escuro, um verde folha e um verde limão. Então, fui sempre acrescentando as cores aí, olha, com esse efeitinho de círculos, né? Para dar depois no resultado final uma sensação de volume, de profundidade. E aí, depois de acrescentar as 3 cores, eu vou fazer o mesmo processo com o pincelzinho úmido, passando por cima, sem mesclar demais as cores, tá, gente? Senão vai virar tudo uma cor só. Então, só molhando aí a cor, bem de leve, pra ficar aí com um degradê bem aparente, tá? E aí, fica esse efeito manchadinho que dá profundidade, dá volume. Aí, eu acho que fica bem legal. Tô gostando muito de pintar desse jeito, gente. Gostei muito de aprender essa técnica com as meninas, viu? Vai dar uma diferenciada aí nas minhas árvores e arbustos daqui pra frente. Vai ficar mais bonitinho. Bom, e agora o pinheiro, que é a mesma combinação que eu falei lá embaixo. 2 tons de verde bem escuro. Mais para um verde... Que verde que é esse, hein? Verde pinho? Talvez. E aí, simplesmente fui aquarelando também. Achei que estava faltando completar o tronco dos pinheiros aqui atrás, então eu fiz aí uns riscos com lápis marrom para completar o desenho. Agora vamos para o céu. Eu peguei um tom de vermelho, um tom de laranja e um tom de amarelo, meio amarelo sol, amarelo escuro, tá? Então, comecei com vermelho, que é o 166, depois passei por cima o laranja, que é o 006, e fui descendo, fiz uma maior parte com esse laranja. E por último, eu passei o amarelo, né, por cima de tudo e onde eu não tinha feito nada ainda. E depois eu subi aquarelando. Só que eu subi aquarelando, gente, do amarelo pro vermelho, tá? Porque se a gente fizesse do vermelho para amarelo, ia escurecer. Então, eu quis subir com o amarelo e não descer com o laranja, tá? Então, fui aquarelando aí, olha, simplesinho. Às vezes aqui no vídeo, gente, ficam os espaços em branco, porque a câmera me atrapalha um pouco a enxergar. Mas depois eu dou uma completadinha aí nesses espaços que faltou cor, tá? Mas como a gente vai aquarelar, não tem problema, porque o próprio pincelzinho aí cobre essas partes.
Ai, tá tão lindo esse céu, gente. Ai, tô tão apaixonada com esse desenho. Achei que ficou um resultado muito, muito bonito. Ficou incrível. Nem tô acreditando que fui eu que fiz. Bom, eu espero que vocês se sintam inspirados aí, né? E bem motivados, igual eu fiquei. Fiquei super empolgada para fazer esse desenho aí para vocês. Bom, então finalizei aí nosso céu. Depois eu peguei com lápis de cor uns risquinhos e puxei lá no céu uns risquinhos laranja, tá? Para dar um efeito. Agora com uma corzinha vermelha, que foi o 166, eu fiz aí chapadão mesmo essas florzinhas e depois contornei de branco. Bem simplesinho, elas são pequenininhas, né? Então nem dá para ficar inventando muita moda. Puxei, fiz aí um degradê de verdes nas folhinhas e depois fui puxando os matinhos para cima com um verde escuro, para dar um efeito de preenchimento também aí de matinho, olha só. Ficou bem bonitinho, charmosinho. E assim eu vou finalizando o passo a passo do nosso colorido. Vamos ver o resultado final? Bom, gente, então este foi o resultado final. Eu estou simplesmente apaixonada com essa paisagem. Gente, eu tô encantada com tudo que eu consegui fazer aqui nesse desenho, né? Nesse colorido. O efeito da água, aqui no chãozinho, né? Esse efeito aqui. O efeito dos arbustos, olha só. Esse céu ficou maravilhoso. Então, assim, eu gostei demais. E só pra exemplificar aqui aquela história que eu falei dos 3 tons de madeira, aqui eu usei uma madeira mais escura, aqui uma madeira mais avermelhada e aqui uma madeira mais amarelada com tom de bege, que é para diferenciar as estruturas, né? Até mostrando que um lugar tem mais luz e tal. Então, acho legal. E a questão dos 3 grupos de cores que eu falei para diferenciar os arbustos, olha. Então, deu aqui para entender, né? Eu tenho 1, 2, 3 grupos de verdes. Então, era isso que eu tava querendo dizer, para deixar bem diferenciado, né? O que é o que, aqui para não ficar aquele monte de coisa misturada e a gente não identificar, tá bom? Então, aqui vocês viram que eu fiz um efeito de água, né? Eu aquarelei, nem tudo eu aquarelei, né? Mas aqui na água eu aquarelei o azul e depois vim com a caneta Posca passando o dedo para espalhar e depois que a Posca secou, eu passei o lápis de cor Super Soft branco para dar uma mesclada e ficar com essa aparência daquela, tipo espuma que a água dá, né? E aqui também eu tentei fazer o efeito de água por causa do moinho entrando na água, então da água, como é que fala? Ele entrando em água voando aí, vamos dizer assim, né? Espirrando, e isso, às vezes foge as palavras, gente. Então, isso que eu quis passar aqui. E depois eu contornei as flores com caneta branca e fiz umas florzinhas branquinhas, olha, com a Posca. E o miolinho dela com caneta amarela, tá? Como eu disse aí pra vocês no decorrer do vídeo, isso aqui, né, esse efeito de arbusto e essas flores eu aprendi com a Maristela e com a Lu. Então, se vocês quiserem entender melhor o passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do canal delas para vocês aprenderem isso, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Tô apaixonada, achei que ficou muito, muito bonito. E esse efeito da água aqui pra mim ficou perfeito. Então, se você gostar, se inspirar e reproduzir, não esqueça de me mostrar lá no @corencor, porque vocês me motivam colorindo junto comigo, tá bom? Então é isso. Não esqueça de deixar um like, que isso ajuda muito o crescimento do canal. E lembrando que todos os links do material utilizado estará aqui na descrição do vídeo. Os lápis eu não prometo, porque pode ser que eu não encontre mais, mas se eu encontrar eu vou deixar também. E lembrando também que toda vez que vocês adquirem coisas, né, qualquer coisa através dos links que eu deixo na descrição dos vídeos, vocês estão colaborando também com o crescimento do canal.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo! Um beijo e até o próximo vídeo!